Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e Shadow Fusion é coisa do passado. E bem meus amigos, estou aqui para falar sobre o anúncio recente aí de uma das cartas que vai vir no novo Structure Deck do Albaz, né? Eu não sei qual é o nome do Structure Deck lá, Albaz Strike, sei lá, uma porra dessa. Mas é que é um Structure Deck focado em toda aquela lorezinha dos decks em volta do Albaz, né? Que tem desde os Trig Brigade, Dogma, Despia, tem toda essa porra toda unida e tem tudo é unido pelo Albaz, né? E aí o Albaz, obviamente, ele é um monstro que tem as paradas de fusões que são feitas usando especificamente ele como materiais. Essas fusões são relativamente estranhas porque, em linhas gerais, ela não é muito de você colocar na mesa, mas você pode enviar ela pro cemitério, que daí tem aquele link com a parada do Dogma. Você manda ela pro cemitério e aí no fim do turno ele faz uma parada. Tem as cartas de Branded, que são as cartas que dão suporte para essas paradas que fazem isso, e também tem as fusões que listam o Fallen Albaz, que fazem essa parada. Mas hoje foi anunciado uma spell que é a Branded Fusion, e a Branded Fusion ela simplesmente tem o potencial de mandar os materiais do deck para poder fazer uma fusão que liste o Albaz como material e você use, claro, o Albaz como material. E essa parada é uma parada muito legal estruturalmente, mas, de novo, dá medo. Dá muito medo, porque isso faz com que a Konami precise ter, de novo, muito cuidado com o card design. O assunto de hoje, basicamente, é falar da Branded Fusion, então partiu, vamos lá. Então, muito bem, meus amigos, eu vou pedir um tempinho pra vocês aqui pra eu poder tirar essa webcam aqui da frente, né? Então, tirando ela aqui da frente, eu vou colocar a webcamzinha aqui de trás e aí vocês vão poder ver junto comigo essa cartinha como vocês estão vendo na tela. Muito bem, então aqui está a Branded Fusion, né? A Branded Fusion é a carta que vai vir na estrutura do Fallen Albaz, assim como várias outras cartas que foram anunciadas aí também. E ela diz o seguinte: você pode somente ativar uma carta com esse nome por turno e você não pode special summon um monstro do extra deck no turno que você ativa essa carta, exceto o Fusion Monstro. Ou seja, antes de ativar ela, você não pode ter feito Link Summon ou nada do tipo. Nenhum monstro de extra deck, só pode fazer fusão no turno que ativa ela, não é depois que você ativa ela. E você não fica restrito tipo o Fusion Deck, só restringe depois de fazer ela. No turno que você for dessa carta, só pode fazer fusão. E aí, o efeito dela basicamente é Fusion Summon um Fusion Monstro que liste Fallen Albaz como material do seu extra deck, usando 2 monstros da tua mão, deck ou campo com materiais de fusão, incluindo pelo menos um Fallen Albaz, né? Eu acho que é isso que só diz. Exatamente, é isso que diz. Esse é o efeito da spell. Muito bem, então o que tem de preocupante nisso, meu caro amigo? Bom, eu não sei se eu postei aqui nesse canal a parada falando sobre a evolução do Fusion Summon. Se eu não estiver enganado, eu postei só no antigo canal e como ele tá banido, acho que você não tem acesso, talvez eu precise fazer um novo vídeo falando disso. As fusões, elas são a primeira mecânica, né, uma das primeiras mecânicas aí do Yu-Gi-Oh! Junto com o ritual, mas a fusão vem do extra deck, precisando ter o Fusion Deck, se eu não me engano, o nome desse era esse o nome, porque só tinha carta de fusão, e aí não era o extra deck, era o deck de fusão. Então, elas foram as primeiras. Por ter sido uma das primeiras, obviamente, como você fazia as fusões tinha que acompanhar a velocidade do jogo. Então você acabava tendo que fazer a fusão dos métodos tradicionais, ativando a fusão, usando o material da mão ou campo para poder fazer ela. Tanto que quase nunca você usava essa porra no Yu-Gi-Oh! Competitivo de fato, você precisava ficar usando aquelas cartas que bulavam fusão, como por exemplo a Resistante Fusion, que já é antigaça, você usava para fazer o Millennium Eyes, Thousand Eyes o nome dele, e também a Metamorfoses, que você tributava um bicho com nível e invocava um monstro de fusão do teu extra deck com um nível igual àquele monstro que você tributou. Então essa era a mecânica
de fusão antiga que tinha, já que pra poder fazer os monstros com a polo e usando os materiaizinhos era muito, muito caro. Tinha que gastar 3 cartas. Além de precisar dos materiais juntos, você tinha que usar uma spell específica, que era a polimerização. Então isso gera um atraso gigantesco. Com o passar do tempo, as novas mecânicas vieram, como o Synchro e o Exceed, obviamente estava extremamente disseminado no jogo, e aí a Konami, para não deixar todo mundo de lado, ela precisa dar suporte, e aí veio o grande pulo do gato, né? A Konami percebeu que não dá, já deve ter percebido isso há muito tempo, mas não dava pra a parada, para as fusões competirem com os novos decks que vieram, tanto que o Gladiator Beast, que é um dos decks de fusões, os primeiros decks de fusões de fato que jogou no competitivo, ele não usava spell, precisava usar os monstros no campo, então você só tinha que fazer special deles no campo primeiro, para depois fazer a fusão sem precisar de uma spell, que era um big deal, e era bem mais econômico, tá ligado? Porque qualquer 2 monstros você fazia virar a fusãozinha que você queria e não precisava ativar uma spell, então era economia de cartas. Então a Konami percebeu que não dava pra competir com os monstros da nova era, Synchro e Exceed, com as fusõezinhas feitas da maneira honesta, e aí que ela começou a dar pequenos adiantos, pra que ficasse mais barato a mecânica de fusão e não fosse necessário você necessariamente ter a spell e os materiais. E aí a Konami lançou o Shadow Fusion. O Shadow Fusion é a spell que você ativa ela e faz fusão de um monstro Shadow do teu extra deck, somente Shadow, usando o monstro da tua mão como material, mas se o oponente controla o monstro invocado do extra deck, você vai poder usar os materiais de fusão do teu deck. E isso foi um puta big deal, mas aí é claro, o Shadow Fusion tem toda aquela questão, o oponente tem que ter o monstro invocado do extra deck, taranã. Na época que o Shadow jogava, era muito foda, você tinha que jogar com medo do cara ter um Shadow Fusion pra você não tomar os materiais do deck. E aí a gente começa a entrar em outras questões. É claro que uma carta pra dar o Shadow Fusion no primeiro turno era muito forte, tá ligado? E algumas concessões começaram a ser feitas, tipo, como que o deck de fusão consegue ser bom? Bom, os materiais, tem 2 formas, ou a tua fusão é feita de maneira muito barata, ou as tuas fusões são... Os materiais de fusão têm que te dar muita vantagem no processo. Os Shadows tentam fazer isso. Todos eles trigam um efeito quando são enviados para o cemitério como parte de um efeito. Lá aí você usa a spell de fusão para mandar eles para o cemitério por efeito. Eles trigam um efeito e te dão vantagem no processo, fazendo com que aquela fusão que seria cara, mesmo o Shadow Fusion da mão, não seja tão caro. Porque se você mira lá, Hedgehog, bicho, você compra uma carta de som no bicho, tá ligado? Você fez vantagem. E isso é legal. Mas a evolução fez com que isso por só não fosse suficiente. Então você tem, por exemplo, coisas como o ABC, que usa só os materiais do cemitério e tal, e a mecânica foi evoluindo, até que chegou no ponto em que estamos hoje, né? Obviamente, tudo fica muito complicado quando você precisa fazer essa fusão desse jeito. Fazer uma fusão que bane material do cemitério é bom, mas pra você chegar nesse ponto, os monstros já tem que estar no cemitério previamente. Como que você atacar ele pro cemitério antes, tá ligado? Tem que ser uma coisa bem específica. Então, essa coisa de Shadow Fusion Style foi ficando cada vez mais disseminado no jogo, e essa carta vem pra isso. As fusões de Branded, elas são muito ruins de serem feitas, elas só são boas no Despia, e o Despia só consegue fazer isso, e as fusões não fazem muita coisa, apesar do Despia ser um deck legal, e o Despia tem toda aquela questão, os monstros trigam efeito quando usado com material, então teoricamente tem a spell contínua, que você não precisa ter todo turno uma spell, todo turno você põe o campo e ele fica lá, e todo turno você pode fazer fusão com ele, os materiaizinhos voltam, os materialzinhos fazem vantagem, então é mais ou menos nessa vibe que é justo. O Albaz é um monstro que ele usa, ele é invocado, ele dá efeito, descarta uma carta e faz a fusão de um monstro, né, cristando ele, usando ele e o monstro do oponente, por exemplo, o que é interessante, mas ninguém usa essa merda, porque é muito ruim. Daí a Konami, pra poder dar um up, fez isso, roubou na mecânica, lançando uma carta pro estrutura de Albaz pra ver se de alguma forma ele consegue fazer alguma coisa, consegue ter alguma relevância. E aí é que entra o Shadow Fusion, que é a melhor forma de burlar a mecânica de fusão. Uma spell que você ativa e usa os materiais do deck. E aí é que entra uma das minhas grandes preocupações, afinal de contas eu só tô nesse canal pra ficar falando coisa e reclamando, né, de tudo que eu vejo. Então agora a gente passa aqui pro Yu-Gi-Oh! Pro. Beleza, então aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, deixa eu só tirar essas cartinhas aqui da frente que vocês estão vendo, bum, bum. Beleza, aqui no Yu-Gi-Oh! Pro eu vou colocar aqui algumas das cartas que vieram com essa premissa, né, de burlar a mecânica de fusão. Você tem, por exemplo, o Shadow Fusion, que é o clássico no Yu-Gi-Oh! A gente tem algumas cartas que, pelo efeito delas, são usadas como código pra se referir a outras cartas que tem um efeito parecido com ela, tipo, qualquer carta que adicione um monstro do deck pra mão é um rota, qualquer carta que mate uma carta é um místico, que mate uma spell trap, carta que mata todo mundo é um hijack e assim por diante, é um qualquer bicho que entra e busca uma carta é um Stratos. Então, o Shadow Fusion é a spell nessa vibe. Então, cartas que dão Shadow Fusion. Você tem, por exemplo, o Shadow Fusion, o próprio Shadow Fusion, que ele usa esse material usando, ele faz isso usando o material do deck, e só se o oponente tiver monstro de extra deck. Mesmo assim, é uma carta com um poder muito alto que eventualmente chegou a ser utilizada. A Construct passou um tempão banida, ninguém usava essa porra, só tinha o Winda, e você chegou a usar, às vezes você usava essa carta, por exemplo, no Orkust, que milava um monstro Dark, e aí você podia milar a Harpa, cartas Going Second, né, você colocava ela
indo segundo. O Dino, chegou uma época que o Dino Shadow era um deck relativamente relevante. Você podia fazer a Winda enquanto mandava o Overtex. Eu acho que esse é o nome do bicho, né? O Overtex buscava uma pila, por exemplo, e assim por diante. Mas tem muita dependência do que o cara vai fazer. A Brilliant Fusion é uma carta que hoje está banida, mas que teve também esse cerne. E aí é que entra várias questões. Quando você usa o material do deck para poder fazer uma fusão, é muito complicado de que você faça, hoje no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, de você juntar os materiais específicos para ela, tá ligado? E aí você acaba abrindo para poder fazer algumas fusões com um macetezinho diferente. Por exemplo, Shadow, precisa de um Shadow, mas o outro monstro é de qualquer atributo. A Brilliant Fusion, você pode fazer lá o Genite, mas é relativo ao tipo. Então, o atributo, tipo e atributo, depende. E aí você ativa a Fusion, a Brilliant Fusion, precisa usar um Genite como material e outro monstro de um atributo ou tipo específico, dependendo. Passou muito tempo com a Serafrid sendo a carta mais relevante para você fazer com o Brilliant Fusion e um Garnet, literalmente um Garnet. Ou então, na época do Thunder Dragon, você usava aqueles bichinhos que era Thunder, tá ligado? Então você conseguia, ele não era só um Garnet, ele era um bicho Thunder. Então você milava ele, qualquer coisa você podia setar, usar ele como tributo pra fazer o Colosso de afins, e aí você milava um bicho Thunder, tá ligado? Eu acho que tem um material que usa o Thunder, enfim. Daí eu milava um bicho Thunder e tava tudo bem, tá ligado? E a fusão que você invocava era Thunder, algo nesse sentido também. Outra carta que é meio nesse estilo é o Void Imagination, que é literalmente um Shadow Fusion, porque ele também precisa que o cara tenha um monte de extra deck. Mas, aí você começa a ver que tem algumas coisas amarradas. Por exemplo, o Brilliant Fusion não é nada amarrado, ele é extremamente genérico, por isso tá banido. O Shadow Fusion, ele é relativamente genérico, ele é bem genérico sim, mas o cara tem que estar aí de segundo pra dar um Shadow Fusion do deck. A Void Imagination, a mesma coisa, mas duas cartas que vem causando extrema confusão no metagame são essas duas aqui, que primeiro dão Shadow Fusion, elas têm material específicos, tá? Tem material específico, mas é aí que entra a questão. Quando essas cartas, elas não dependem que o oponente tenha nada, você ativa elas standalone e usa os materiais do deck, e aí começa a ficar muito mais roubado do que já era, tá ligado? Porque o Shadow Fusion é só quando o oponente tem um monte de extra. Essas cartas aqui ignoraram isso. A Konami criou essa carta pra poder dar um up no Hero, já que tava tendo suporte pra ele numa coleção, e essa carta aqui veio no estrutura, veio faz um tempo, mas não tinha cartas boas pra você fazer de Red Eyes. Então a Konami falou, tá, eu vou colocar aqui o Red Eyes Fusion e os materiais genéricos aí, beleza, mas chegou o Dragon, é claro. E aí o Dragon, ele é feito com Dark Magician e um Red Eyes, dois bichos amarelos. A Red Eyes fez fazer sumo no turno que você ativa ela, mas o monstro que você faz é tão opressor que você pode splashar ele em todos os decks. E não só isso, você pode fazer a Anaconda, que facilita e facilita muito. Então, qualquer carta que tenha Fusion no nome é passível de ser burlada eventualmente. O que deve acontecer pra dar merda de uma carta com Fusion no nome? Bom, primeiro, ela tem que ser barata, então você vai usar os materiais do deck, tá? É uma das receitas pra dar merda. Segundo, os materiais dela até que podem ser específicos, não vai impedir você de usar ele, porque vão ser garnets, contanto que a recompensa que você tenha de fazer aquele monstro seja meio que inversamente proporcional aos bricks, tá ligado? Não é inversamente proporcional, mas enfim, os bricks são muito ruins, mas a carta é tão boa que compensa. A carta é tão boa que compensa. Daí você faz a Anaconda e consegue fazer o Dragon com essa carta bosta que usa o monstro amarelo. O Fusion Destiny é mais ou menos na mesma, mas ele é infinitivamente melhor do que o Red Eyes Fusion, porque você pode jogar normal e fazer ela mesmo assim, tá ligado? E aí você pode dar ela e fazer ela mesmo, e fazer... Cara, você pode fazer jogar do teu deck e dar a Fusion Dash no final mesmo assim, porque ela só restringe do momento que você ativar ela em diante, tá? Então, tanto pela hard draw do Fusion Dash quanto pelo efeito da Anaconda, você faz ela. E aí os bichos que você faz são absurdos, que é o Red Eyes Dark Dragon, deixa eu ver se eu acho ele aqui, e o Phoenix Enforcer, tá? Então são monstros que, apesar do peso de usar essas cartas, você usa os materiais do deck, tá ligado? Então, foda-se, não é investimento atual, você só gasta uma carta. E, dependendo da situação, você ainda usa o bicho genérico que construiu a tua jogada, não precisou gastar nada mais, os bichos sobraram e você junta e faz a Anaconda e faz esse bicho opressivo. E aí é que entra a questão. Essa carta do Branded, né, essa Branded Fusion, ela me dá um pouco de medo. Por quê? Justamente por isso, no momento, como vocês podem ver aqui, eu vou até tirar essa imagem da frente de novo, essas são todas as fusões que usam o Albaz como material, tá? No momento só tem essa aqui faz a fusão de um bicho, essa aqui só zero ataque e é um Despia, né? Essa aqui não faz nada demais, essa aqui também não faz nada demais, essa aqui na End Phase ela pega um Springa, ou um Fallen Albaz, essa aqui na End Phase pega um Albaz ou um Tri-Brigade, e essa aqui é o Ash Dragon, todo mundo conhece, pega um Dogmática, enfim. Essa carta aqui, essas são as fusões. Então assim, relativamente tudo bem. Esse bicho aqui você não consegue fazer ele, né? Porque ele usa um Fallen, ele é o melhor deles, tá? Que vai vir no estrutura, mas ele usa um Fallen Albaz, mais um Fusion, Synchro, Exceed ou Link Monster. A Spell diz que você precisa usar os materiais da tua mão, deck ou campo. Isso aqui vem do extra deck, então não dá pra usar essa carta, tá? Ela não é feita pelo Despian não, né? Como é o nome?
Caralho, esqueci, Branded Fusion, não é feito pela Branded Fusion, então o que já é chato, né, mas enfim. Mas é aqui entra a grande questão, o grande problema. Basta isso aqui e a Konami lançar um monstrinho mais absurdo que fodeu, pânico total. Essas cartas aqui, por exemplo, pra você fazer ele, é um Dark Monster mais um Fallen Albaz. É relativamente genérico. Essa aqui é um Despia mais um... Ah, esse aqui não faz, né? Esse aqui eu tô ficando maluco. Esse outro aqui é um Fallen Albaz mais um monstro invocado. Esse aqui também não pode fazer. Esse aqui é um Fallen Albaz mais nível 8 maior. E esse aqui é um Fallen Albaz mais um monstro 2500 ou mais de ataque. Então, é extremamente genérico. Uma merdinha que só. E você não precisa usar os materiais... qualquer coisinha errada e você não vai nem precisar usar 2 Garnet, basta usar um, porque as fusões do Albaz é feita assim, de maneira genérica, tipo um Shadow, tá ligado? E aí você pode usar monstro da tua própria engine pra poder fazer ele, e aí é muito fácil de dar merda, muito fácil de dar merda, e esse é o meu medo, tá? E aí tem uma outra questão que eu vou mostrar pra vocês que é relativamente bizarra. Não sei se vocês conhecem, a Branded, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tá aqui, tá? A Branded Fusion ela não tá aqui como carta OCG no meu Yu-Gi-Oh! Pro, mas o que pode acontecer? Existe esse monstro aqui, que o nome dele é Delight Hex Scaled Fusion, sei lá, acho Sealed Fusion, né? Sealed Fusion. Acho que todo mundo conhece esse bicho. Tem um Darkzinho dele também, enfim. Você pode substituir qualquer um material de fusão, mas o outro material deve ser o correto, tá? Ele tem esse efeito. É um efeito contínuo. Parará. Não tenho certeza sobre isso, mas você pode dar do cemitério, usando ele. Tá, substituindo. O que pode acontecer? Você vai ativar a Branded Fusion. A Branded Fusion vai milar o Fallen Albaz e esse monstro de luz. Com isso, você consegue invocar esse cara aqui, que é o Albion The Branded Dragon. Ele é feito com Fallen Albaz, mas o monstro de luz, beleza, 2 materiais estão aqui. Esse monstro tem o efeito que, se esse card é Fusion invocado, você pode Fusion Summon um nível 8 ou menor monstro do seu extra deck, exceto ele mesmo, por banir os materiais listados na tua mão, campo e ou cemitério. Certo? Então, quando você faz fusão desse cara, ele triga efeito e faz uma outra fusão, usando os materiais do cemitério. Teoricamente, os materiais que você usou pra fazer ele. Os materiais que eu usei pra fazer ele é o Fallen Albaz, que é um dragão, e esse monstro que pode ser substituído como qualquer material específico de fusão. Eu posso tratar ele, se eu quiser, como Dark Magician. Se eu tratar ele como Dark Magician, eu dou a Branded Fusion, faço esse cara entra, dá efeito, bane o Fallen Albaz e esse bicho, que vai ser um Dark Magician, e faz o dragão. Então, pode acontecer isso. Não sei se isso é o fim do mundo, ou meu Deus, não. Tá usando 2 Garnet aqui. Você vai poder fazer isso no deck de Branded, por exemplo, tá ligado? Que você pode no deck de Fallen Albaz. Você vai poder fazer um dragão lá, de lambuja, com esse monstrinho aqui, por exemplo. E aí, se ele morre durante a end phase, você seta ainda um Spell Trap Branded, o que é muito bom. Mas você ainda pode fazer isso de lambuja. Mas aí é que entra o problema. Qualquer carta que tenha esses moldes, esses design, ainda mais dando Shadow Fusion no T0, eu acho que tem grande chance de eventualmente dar merda, se a Konami não prestar atenção no que tá fazendo. Porque se o monstro que ela fizer for forte o suficiente, só basta isso. A gente tem mais a porra de uma carta que você vai usar ela em qualquer deck. Claro. Aqui tem um ponto específico pra caralho. Só pode fazer fusão no turno que ativa ela, tá? Só pode fazer fusão. Mas não tem problema. Se eventualmente aparece um deck de fusão e você, porra, mano, fudeu, tá ligado? Então é complicado. Mas enfim, tem mais um deck aí, é uma carta de pro Structure. O objetivo desse vídeo aqui não era tanto falar da carta em si, era mais dessa questão conceitual em volta do Shadow Fusion que existe no jogo e a forma que burla a mecânica e como pode dar merda. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.